Checkup no rádio. Checkup no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Inclusive hoje o tema é livre. Manda para cá a sua pergunta que ele vai responder daqui a pouco aqui no nosso programa. Dr. Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Um prazer imenso mais uma vez participar aqui do Checkup no rádio. Aproveitando aqui a ocasião, antes da gente trazer aqui as perguntas aqui dos nossos ouvintes, já deu uma pincelada na última semana, mas festividades de fim de ano, com relação às pessoas idosas, tem que ter mais um cuidado especial? Tem, é interessante primeiro participarem, né? Todas. Aí harmonia com a família. Harmonia, socialização. Geralmente essas festividades de fim de ano, elas são momentos que reúnem toda a família. Essas famílias dificilmente conseguem se reunir numa data só, e é uma oportunidade para essas pessoas verem aquele idoso, aquelas pessoas poderem conversar ali mais de perto. Mas fundamentalmente é interessante que elas participem. O primeiro ponto é esse. É interessante levar elas para a festividade ou trazer as pessoas ao entorno dela nessa festividade. E aí aqueles cuidados para todo idoso que vai para um ambiente de festa, num horário que não é o adequado dele, que ele pode desorientar, ele pode sofrer quedas. Então redobrar o cuidado na orientação no tempo e no espaço. A cada 1 hora, 2 horas, tá dizendo: mamãe, papai, vovô, vovó, nós estamos aqui, hoje é tal dia, estamos comemorando o Natal, e fulano está aqui, Beltrano está aqui. Repetir, ficar orientando no tempo e no espaço. É interessante que as pessoas levem medicações que elas já fazem uso rotineiramente para aquele horário, que vai ser um horário teoricamente extra. Então, aquele medicamento que para diabetes, para hipertensão, para qualquer que seja a doença, é interessante que eles levem esse medicamento. Medicamentos que são utilizados como indutores do sono, ou alguns medicamentos para outras doenças que dão sono, eles têm que ser retardados o horário. Se dá de 7 horas da noite, tem que dar mais tarde, quando chegar da confraternização. É interessante a questão da alimentação, para que eles possam se alimentar de maneira adequada a seus quadros de doença, as suas doenças crônicas. Então, tentar se alimentar de maneira que não extrapole nada de muito salgado ou nada que possa atrapalhar alguma doença que ele tenha, mas que ele possa se alimentar, que ele possa participar, que ele esteja lá com seus medicamentos, estando atento para não desorientar, na mobilidade dele ter muito cuidado para não cair. O sapato que vai utilizar tem que ter cuidado, a sandália tem que ter cuidado para ser fixa, não ser escorregadio. O ambiente que ele vai circular é um ambiente sem obstáculos, um ambiente que não tenha risco de quedas. É frequente os idosos cair nessas festividades de fim de ano por causa dessa mobilidade. Tentar planejar um ambiente que ele vá circular com o menor risco de quedas possível, e levar a garrafazinha com água, ou oferecer frequentemente suco, água, para que ele esteja bem hidratado. Vai sair um pouquinho da rotina, mas o benefício vai superar bastante essa saída da rotina. Vamos lá, as perguntas no nosso WhatsApp 99205-3030. O povo quer perguntar aqui para Dr. Belísio Neto no quadro Checkup no rádio. Bom dia. Bom dia, Marcos Santos. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Belísio. Eu queria saber do Dr. Belísio. Eu tenho 59 anos. Vou dormir. Quando eu acordo, é com minha boca muito amargenta. Queria saber o que é isso. Vou fazer 60 anos já. Sinto muito amargo na boca, mas vou dormir bem. E aí, Dr. Belísio? Olha, isso tecnicamente chamamos de disgeusia, né? Sensação de gosto amargo na boca. Pode ser ocasionado por diversos motivos, né? A gente ficou bem familiarizado ultimamente com o termo, em virtude da zika, da chikungunya, da própria dengue, Covid, que deixavam as pessoas por um tempo com sensação de gosto amargo na boca. Então, uma das causas são essas viroses que acometem o indivíduo, e num pós-virose, sequela seria essa disgeusia. É uma das causas, mas existem várias outras. Doenças do trato gastrointestinal, como por exemplo doença do refluxo,
doença do refluxo, ela pode dar essa sensação de gosto amargo na boca. Doenças no estômago, gastrite, doenças também no esofagite, podem dar esse tipo de sintoma. No idoso é muito comum medicamentos serem responsáveis por gosto amargo, pela disgeusia. Isso é frequente, é a primeira linha de investigação, assim, vamos assim dizendo que a gente faz, é ver se tem algum medicamento que pode causar gosto amargo na boca. Doenças na cavidade oral, existem algumas doenças que podem alterar esse paladar, essa sensação de amargor na boca, desde doenças mais assim, raras, né? Algum tipo de neuropatia que altere o paladar. Doenças mais simples, como o próprio diabetes, podem alterar esse gosto, essa sensação, esse sabor desagradável, essa boca amarga na boca. Então, enumerando aqui simploriamente algumas causas de gosto amargo na boca. Como a dela é mais à noite é quando a gente se deita, a gravidade não favorece a comida ficar no estômago, pelo contrário, há uma tendência a refluir, por isso que as pessoas que têm doença do refluxo, e a gente orienta elas ficarem numa posição um pouquinho acima, a cabeça um pouquinho acima, colocar até um calço na cama, para que a gravidade facilite, aliás, dificulte o alimento vindo do estômago para a cavidade oral. Então pode-se investigar, se não medicamentos, pode-se investigar uma doença do refluxo na paciente. A minha recomendação é que ela, à noite, diminua a quantidade de volume de refeição. Ela ela se alimente com um volume menor, ou seja, se puder diminuir o líquido, se puder diminuir o suco, se puder comer no menor volume, e evitar deitar logo após assim que se alimenta. Isso pode ser prejudicial caso seja a doença do refluxo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dante. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, faz muito tempo que eu estou observando a minha coluna está afundando, entendeu? Eu tenho 59 anos, eu estou vendo que a minha coluna está afundando. Eu sei que não é especialidade do senhor, mas lá no final da coluna mesmo, está uma baixa muito grande. Eu estou tendo muita dor nos meus quadris. Quando eu pego o peso, parece que vem tudo se abrindo. Qual médico eu posso procurar? Bom dia, Ana aqui da Boa Passagem. E Feliz Natal e próximo ano novo aí para vocês dois, tá? Bom dia. Se o senhor puder me responder, eu lhe agradeço muito. Um abraço, Ana. E aí, tô feliz. Essa é médico de coluna, né? Há a questão da dor nessa faixa etária de transição da fase de adulto jovem para velhice, para dos 59 anos, é uma fase que a pessoa está fazendo essa transição para a terceira idade, né? A questão de corrigir isso é qualidade de vida. Vai sofrer muito com dor lá no futuro, e a gente sabe que aquilo que é plantado em idades menores é colhido em idades maiores. Então é como uma espécie de capital de saúde que você vai ali acumulando, e se você chegar lá na terceira idade devendo, já chegar com muita doença, já chegar com saldo negativo, você vai ter problemas para viver bem, viver com independência, viver com qualidade de vida. E a dor é um sintoma que limita muito o indivíduo, que traz muitas repercussões negativas na terceira idade. Então a recomendação é ela tratar isso um quanto antes, para que não possa chegar na terceira idade, aos 60 anos em diante, sem doenças que provoquem dor, e doenças na coluna são uma das principais causas de dor crônica no indivíduo. Pergunta, doutor Belísio, quais os primeiros sintomas de Alzheimer no início do idoso? Bom, Alzheimer é aquela doença que remete à memória, né? A gente tem aquela impressão de que a memória, o esquecimento é o sintoma principal. Mas a gente sabe que existem outras áreas da cognição que podem ser afetadas, que não a memória. A memória é o mais comum, é o mais frequente, é o que todo mundo está habituado a associar
o Alzheimer à memória, ao esquecimento. Mas o esquecimento ele pode ser, assim vamos dizer, ele representar uma alteração em outra área cognitiva, vamos dizer. Você tem dificuldade de lembrar nome de palavras, você tem dificuldade de lembrar nome de pessoas. Isso é uma afetação, vamos dizer, da área da cognição. Então, da linguagem, que é uma área cognitiva, dificuldade de instrumentalizar, de realizar movimentos que antes fazia, de executar habilidades que antes ele tinha. Isso pode ser também um começo de Alzheimer. Mas hoje a gente já sabe que o Alzheimer ele pode abrir mesmo sem esquecimento. Ele pode abrir com quadros comportamentais, o paciente ter alterações no comportamento, ficar muito agressivo, ficar muito triste, ficar muito fora do normal, ficar com comportamentos bizarros, alterados. Isso pode ser a abertura de um quadro de demência. Mas formalmente, a gente, para poder dizer que está começando no início do Alzheimer, o carro-chefe é a memória mesmo, seja essa memória, principalmente essa memória de curta duração, aquele paciente que conversa aqui, daqui a pouco ele já não lembra mais o que conversou aqui ou o que fez há uma hora atrás. Essa memória de curto prazo, ela é a primeira a ser assim, afetada. As pessoas, inclusive, doutor, ela sabe o dia que nasceu, se você perguntar, ela sabe o aniversário de todo mundo da família, mas a memória de longa duração, ela é preservada. Ela sabe de toda a história dela, lembra de tudo. Agora, o que eu perguntei há pouco tempo atrás, ela não vai lembrar. Então, esse é um detalhe. Ela começa a esquecer fatos recentes, que se chama de memória de curta duração, de memória imediata, de memória anterógrada. Esse é o tipo de esquecimento mais comum que as pessoas podem perceber no dia a dia. Lógico que qualquer tipo de esquecimento, qualquer alteração de comportamento deve ser levada em consideração. Principalmente hoje que vivemos assim, numa época onde os medicamentos para curar o Alzheimer, reverter o Alzheimer, estão em ascensão, né? Já lançaram agora em novembro um segundo, lecanemab, que é uma nova medicação melhor do que a primeira, que foi o aducanumab, que também foi lançado esse ano, que ela exatamente pega esse perfil de pessoas que estão iniciando a doença. Ela não serve para demência avançada, ela não vai reverter a demência avançada nem a moderada, ela vai reverter essa pessoa que está começando, que está esquecendo, está deixando de conseguir gerir a própria vida por causa de um esquecimento. E esse medicamento ele reverte, ele para assim, a produção das proteínas que são tóxicas para o cérebro, as beta-amiloides, e diminuindo a produção, cessando praticamente essa produção. Os estudos mostraram que há um benefício na memória, eles melhoram aquilo que tinha perdido. Não é uma melhora de 100%, mas já é um avanço. A gente está entrando nessa era de chegarmos a medicamentos anti-Alzheimer mais eficazes e que possam reverter a doença. Ainda é muito novo, medicações ainda que estão foram liberadas nos Estados Unidos, ainda precisa de exames que a gente não é da nossa rotina para poder, não é uma realidade nossa ainda, mas que já existe já. Então a gente tem que pegar esse paciente no início, e os sintomas são esses: tem um esquecimento de curta duração do que aconteceu agora há pouco, de um assunto que a gente comentou e ele repete pensando que não comentou. Então, ela, como perguntou quais são os do início, resumidamente são esses. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos, doutor Belise e ouvintes. Aqui é o psicanalista clínico Célio Azevedo. Já enviei uns 4 pacientes meus aqui de Equador para o doutor Belise, em vista de ter percebido a presença de Alzheimer, para ser tratado por um profissional de alta qualidade. E o doutor Belise indica terapias alternativas para alguns de seus pacientes? Um abraço, Célio, e aí? Agradecer a referência. A psicanálise é uma área que a gente respeita muito, a área que Freud foi quem assim, trouxe para a humanidade o conhecimento
do inconsciente, a gente não tinha esse aprendizado. A psicanálise ela tem trazido muito benefício, uma linha, uma abordagem, uma forma de abordagem psicológica, psicoterapêutica, que trabalha nessa linha freudiana de a gente tentar resolver nossos problemas com o passado, né? Com experiências, convivências passadas. Isso repercute nos nossos comportamentos atuais. Então, é uma linha respeitável, respeitabilíssima, que a gente tem vários pacientes fazendo psicoterapia, pacientes com transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade. O idoso tem, é comum bastante esse tipo de transtorno. Agora, em relação à terapia alternativas, o que a gente primeiro precisa entender o que é terapia alternativa. Tem terapia alternativa que, na verdade, ela não é alternativa. Ela na verdade, ela é o carro-chefe do... vou dar um exemplo de psicoterapia familiar, um paciente que tem um portador de Alzheimer. Tem que ser trabalhada essa questão psicológica com os pacientes, com as famílias que têm um paciente. O fardo é muito grande, o estresse do cuidador, a rotina, há toda uma mudança de logística dentro da família. Então tem que se ter esse trabalho psicológico. Tem que se ter um trabalho também em termos de terapia cognitivo comportamental, colocar esse paciente para se manter minimamente independente, de estimulação cognitiva contínua, de ele estar sempre estimulando áreas cognitivas novas. Na demência de Alzheimer, Marcos, o remédio ele tem um certo limite. Ele funciona, até sempre digo assim, olha, a gente já chegou o que qualquer ser humano no mundo estaria tomando. Esses medicamentos aqui, qualquer ser humano ele estaria tomando. O que a gente tem que agora investir na parte não farmacológica, colocar seu pai para fazer atividade física, se socializar, ter estimulação mental, ter terapia nesse sentido de aprender, de fazer aprendizados novos. Então, assim, a terapia alternativa, nesses casos de demência, na verdade, ela não é tão alternativa, ela é a primeira linha de tratamento, principalmente aqueles idosos que estão começando e aqueles que estão com comportamentos muito alterados, né? Aqueles que precisam de um cachorro, aqueles que precisam, às vezes, um cachorro, um gato, que é um pet, a pet terapia, aqueles que precisam de uma boneca, né? A terapia da boneca, tem paciente que se acalma quando a gente dá uma boneca, tem paciente que se acalma com música, a musicoterapia é uma alternativa interessante. Então, isso não é Dr. Belísio que gosta, que admite, não, isso é evidência, isso é ciência, isso está no Tratado de Geriatria, está na diretriz americana, na europeia, recomendando e o tratamento de Alzheimer que se faz dessa forma, com medicamento e com terapias multiprofissionais envolvidas. Então, nesse caso não é tão alternativo. Alternativa talvez fosse o uso da cannabis, que a gente tem a cada dia a gente tem pego pessoas perguntando, mas ainda é um caso em pacientes selecionados, não é todo mundo, tem um perfil de paciente, tem paciente que tem realmente aquele perfil para a gente utilizar a cannabis na demência. Então, talvez de alternativo fosse a cannabis, que realmente não é não é a primeira linha de tratamento, é um tratamento realmente alternativo. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Eu queria que o senhor me respondesse, porque é o motivo que eu só vivo tonta. Direto, quando amanheço, eu digo, bota o pé no chão, já estou tonta. Pronto, só isso. Ela tem 76 anos de idade. 76. Tontura é um dos grandes desafios de um paciente quando a gente está com ele, examina, e mesmo assim a gente tem desafio. Mas o paciente que tem tontura, na maioria das vezes, eu vou falar agora em termos de incidência, precisa observar. É o mundo que está rodando ou ele está com uma espécie de desequilíbrio, ele está sem aquele equilíbrio, ele está realmente tonto. Ele vai tirar essa dúvida. Se for o mundo que está rodando, o que a gente chama de vertigem, ele tem que pensar no tempo de duração dessa vertigem. Ela dá e passa, ela piora com a movimentação da cabeça, se levanta, se baixa, quando olha de lado, se quando levanta,
o tempo de duração, como eu falei, demora alguns segundos, demora alguns minutos, é o dia todo tonto, 24 horas, alguns dias. Então, tem que caracterizar melhor essa tontura, porque existem tratamentos que são medicamentos, existem tratamentos que são reposicionamento de algumas substâncias que tem dentro do labirinto, com algumas manobras. Tem tratamento que é com medicamento, por exemplo, a pressão, a doença de Meniere, do padre Fábio de Mello, é com um tipo de diurético. Então, assim, caracterizar melhor. Não tenho como, eu seria aí uma espécie de adivinho, né? Seria tentar adivinhar o que é que acontece. Então, teria que caracterizar melhor essa tontura. Quando fica em pé, quando muda a cabeça, ela dura, ela dá vontade de vomitar, é um tipo de desequilíbrio, a senhora está tomando algum medicamento que possa estar dando tontura, tem algum remédio da pressão que a senhora está tomando, que às vezes é hipotensão ortostática, o que a gente pode orientar é que ela minimamente vá, não existe milagre também não, tá? Tô com tontura, o que é isso? Não, faça isso ou faça aquilo, não, tem que saber qual é o tipo de tontura, a gente não vai atirar num alvo sem o alvo estar na mira, né? Então não vai sair atirando para todo lugar, tem que colocar esse alvo na mira para a gente poder acertar. Então não adianta passar um remédio para labirintite, assim vamos dizer, se o que esse paciente tem, na verdade, não vai melhorar com remédio, vai melhorar com reposicionamento dos otólitos nos canais semicirculares. Então, detalhar melhor essa pergunta, como é que é essa tontura dela. Mas, via de regra, levante devagar, se sente, quando for ficar em pé, fique em pé, espere um pedaço, respire. Todo idoso ele tem que ter esse cuidado. Eu sempre digo, sempre quando eu vou lá em mamãe, eu brigo com elas, mamãe, não abaixe para pegar nada. Idoso não pode estar se abaixando para pegar as coisas. Idoso não pode estar trocando de roupa em pé. Ele cai. Ele tem uma dificuldade dos receptores que monitoram essa posição da cabeça e mantém ele em equilíbrio. Esses receptores estão envelhecidos, então ele pode ficar tonto e cair. Então evitar abaixar, evitar trocar de roupa em pé, fazer qualquer coisa em pé, às vezes vai calçar a sandália em pé, tropeça, cai. Então evitar isso, e sempre que for levantar devagar, se sentar, depois que se sentar, ficar em pé, esperar um minuto. Quem gosta de rezar, reza aí um Pai Nosso, uma Ave Maria. Quem não tem esse credo, pensa alguma outra forma de esperar um minuto e vai treinando isso todo dia, porque se faz uma vez, duas, na terceira já esquece de fazer. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. A depressão pode levar ao mal de Alzheimer? E aí, pode? Excelente pergunta. A depressão, ela pode ser causa ou pode ser consequência. Hoje, já se sabe que a depressão, ela, principalmente que existem dois tipos de depressão. Tem aquela depressão que a pessoa, durante toda a vida, teve episódios, ela recaiu, ela teve recidivas, e essa pessoa já tinha depressão em outras idades, idades mais jovens. Mas tem aquela depressão que apareceu só na terceira idade, que a gente chama de depressão tardia. Essa depressão que o paciente tem ao longo da vida, ela é sim fator de risco para o paciente ter Alzheimer. O paciente que tem depressão, ele tem um risco maior de ter Alzheimer. Isso é clássico, é um dos fatores de riscos clássicos para ter demência de Alzheimer. Por isso que a gente recomenda tratar a depressão, controlar o estresse como forma de prevenção do Alzheimer. Então, se você tem uma tendência a ter, mantenha-se sempre bem tratado, mantenha-se sempre bem eutímico, né? Assim a gente pode dizer tecnicamente. Já aquela depressão de início tardio, ela por muito tempo foi tida como também um fator de risco. Teve provavelmente, mas o que a gente sabe hoje, as evidências vêm cada vez mais robustas, é que ela na verdade é um pródromo. O que é um pródromo? É um sintoma precoce da doença. O paciente, quando abre depressão na terceira idade, não tem histórico de depressão quando era mais jovem, a gente tem que estar com os olhos muito mais abertos, a gente está muito atento, porque esse paciente provavelmente está abrindo um quadro de demência, sendo iniciado com a abertura do quadro de depressão. Então a depressão de início tardio, essa depressão do idoso, que só aparece no idoso, ela na maioria das vezes, a abertura de um quadro de Alzheimer manifestado por uma depressão. Então, tem esses dois tipos. Depressão, ela pode ser... E a depressão também, Marcos, quando o paciente já tem demência, um dos sintomas comportamentais que pode se apresentar
é a depressão. É muito comum a incidência de depressão em pacientes que têm demência, que é paciente demenciado que fica rememorando fases tristes da vida dele, são gatilhos para ele abrir episódios depressivos. Então tem essas 3 nuances. Se tinha depressão quando era mais novo, ele tem um risco maior, por isso que é importante tratar. Se ele abrir um quadro depressivo já na terceira idade, redobrar as atenções, que provavelmente investigar, monitorar, tá com esse paciente ali a cada 3 meses fazendo teste de memória, que ele vai abrir provavelmente um quadro demencial. E abrindo o quadro demencial, você vai estar com ele na mão no começo, e daqui a 5 ou 10 anos, não sei, a gente vai poder fazer esses medicamentos que estão sendo lançados, que lançaram esse ano para reverter a doença. E o terceiro caso é aquela depressão que o indivíduo que ele manifesta quando está com demência. O paciente que tem Alzheimer, ele não só tem o Alzheimer, né? Ele continua tendo as outras doenças e ele ainda apresenta fenômenos neuropsiquiátricos, comportamentais. Fica agitado, fica agressivo, perde o sono, fica desinibido e fica triste também, fica apático, fica depressivo. Para fechar, aqui no nosso Facebook, Lindy Clay, está lá no sítio Garcia, na zona rural de São Fernando. Ela pergunta: doutor Belisa, eu tenho 32 anos, esqueço muito das coisas. Saio para o supermercado para fazer compras, né? Pode ser 4, pode ser várias compras, mas se eu não anotar, esqueço. Da cozinha para a sala, esqueço o que vou fazer ou pegar algo. O que é que pode ser? Olha, preste atenção. Vou repetir. Preste atenção. O problema está na atenção. Então, o que é que está problemático nessa paciente, geralmente? A atenção, a concentração. Quando a gente tem alguma doença, assim, vamos dizer, algum transtorno ou alguma coisa que atrapalhe nossa atenção, a gente não vai lembrar. O processo de memorização depende bastante de você estar atento e concentrado. Você não vai lembrar a cor da caneta que eu estava na mão se eu não mostrar para você prestar atenção, ver aquela laranja. Se amanhã alguém perguntar, se você estiver aí prestando atenção em outra coisa, pensando, preocupado, triste, você não vai lembrar. Então, atenção e concentração. A principal causa de esquecimento no adulto jovem é déficit no pilar da atenção ou no pilar da concentração. O que é que causa geralmente problemas para se concentrar e problemas para ficar atento? Transtorno de ansiedade é o mais comum. Aquela pessoa que está com o pensamento acelerado, ela está querendo resolver várias coisas ao mesmo tempo. Ela está aqui, mas está pensando na mensagem do WhatsApp que está piscando, mas está preocupada com o horário de ir para não sei para onde. Tem várias coisas ao mesmo tempo na cabeça e ela não consegue se concentrar. Então, tratar a ansiedade. Tratando a ansiedade, seu pensamento vai ficar na rotação normal, você vai ter foco, você vai ter atenção, ter concentração. Então, transtorno de ansiedade é uma das principais causas. Segundo, transtorno do humor, o paciente depressivo, ele também tem dificuldade de se concentrar. Uma outra causa que a gente deve estar atento também é o sono. Pessoas que não dormem bem, têm transtorno do sono, seja insônia, seja apneia do sono. A apneia do sono está muito relacionada com essa questão da memória, porque ela tanto dá esquecimento por si só, como ela também piora a ansiedade, piora a depressão. Então, dormir bem também é bom para a memória. Estimular a memória. Qual o melhor remédio para a memória, Marcos? Usar a própria memória. Então, se você está com dificuldade de memorizar, tente sempre estar memorizando. Ao invés de fazer a lista, vá tentando, não, eu vou fazer essa lista, mas vou deixar uma coisa que eu vou me lembrar. E aí você vai treinando sua atenção. Então, tratar a ansiedade, tratar a depressão, tratar o sono. Nos adultos jovens são as principais, de longe a principal causa de esquecimento, que é alterar a atenção e a concentração. Ok, doutor Belisa, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. Desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes, internautas, para todos vocês aqui da rádio. Para você também. 8h15.